projeto que torna a corrupção crime hediondo foi aprovado no Congresso, perdão, no Senado, como nós mostramos agora há pouquinho, mas agora ele vai para a Câmara dos Deputados e pode ser que na próxima terça, será que eles não vão trabalhar na segunda? Terça-feira. Ele vai estar no Senado. Não sei se o pessoal aparece na segundona para trabalhar lá na Câmara. Mas agora nós temos aqui um convidado, que é o advogado criminalista, Dr. Euro Bento Maciel, que é mestre em Direito Penal pela PUC de São Paulo e é sócio também do escritório Euro Filho Advogados. Doutor Euro, boa noite, muito obrigado pela gentileza, pela participação aqui conosco. Doutor Euro, que avaliação o senhor faz de transformar, então, o crime de corrupção e assemelhados em hediondo? Bom, boa noite, Heródoto, boa noite aos telespectadores. A questão é a seguinte, essa manobra legislativa de ou agravar um crime que já existe, punindo mais severamente, ou rotular um outro delito de crime hediondo, ou criar um crime mais novo, sempre no interesse, entre aspas, da sociedade, é algo antigo e eu particularmente chamo isso de um marketing criminal. Marketing criminal. É a saída que o governo às vezes encontra para abafar um pouco o anseio da sociedade no aspecto criminal de uma determinada conduta, porque vira e mexe a sociedade escolhe um delito ou uma circunstância penal qualquer como a bola da vez. Né? Desde maioridade penal, o embriaguez ao volante, enfim, vários crimes já tiveram essa situação. Agora é a corrupção. A lei dos crimes hediondos é de 90. De 90? De 90, originariamente. Desde então, vários crimes entraram no rol dos crimes hediondos, outros saíram, mas o que é um fato que realmente está mais do que comprovado? Não faz muito tempo, a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo divulgou os números do latrocínio. Tiveram um aumento espantoso do ano passado para esse ano. É verdade. O latrocínio é hediondo desde 90. Quer dizer, não adiantou nada botar o latrocínio no hediondo, porque nós vimos os dados aqui, aliás, divulgamos, inclusive. Sim. Eles aumentaram. Exatamente. E da mesma forma como ocorreu com o latrocínio, o tráfico de drogas é equiparado ao hediondo. O que mais enche as cadeias são traficantes. Exatamente. Estupro é equiparado ao hediondo. E também do ano passado para esse também houve um aumento no número de estupros. Então, não é o rótulo de hediondo que vai combater, vai diminuir, vai colocar um fim na corrupção. É muito mais que isso. O problema passa muito mais por uma mexida interna do governo, aquela ideia de que o brasileiro sempre tem que levar vantagem, o dinheiro público é o dinheiro de todos. É uma questão, às vezes, até cultural. Mas é isso que tem que ser modificado. O governo tem que cortar na carne, na minha modesta visão. Agora, doutor Euro, ia falar Bentes Monteiro, imagina então coisa passada, desculpa aí. Doutor Euro, pergunta o seguinte, se ele for parar então, se for rotulado, ou for apenado, ou capturado como crime hediondo, qual seria a pena então de um cidadão que fosse pego com a boca na botija? Seja ele político, seja ele um cidadão comum. Certo. Vamos falar do cidadão comum, porque os políticos têm outra história. Os políticos têm o chamado foro privilegiado, que eles dizem que não é bom, mas no final das contas mais os ajuda do que os prejudica. O fato de um crime ser hediondo, ele tem basicamente, no início, quando a lei foi lançada, eram diversas consequências penais extremamente mais rigorosas. Só que eram tão rigorosas que ao longo desses anos, a lei dos crimes hediondos ela foi flexibilizada pelo Supremo Tribunal Federal, porque ela estava derivada de inconstitucionalidades. Sim. Então, hoje, o que nós temos? No início, o autor de crime hediondo, lá em 90, não podia progredir de regime. Hoje pode. Hoje tem progressão de pena. Hoje tem progressão de regime. Só que ele não se dá com um sexto, como ocorre com os crimes comuns, mas sim 2/5. 2/5. Né? Então, quer dizer, cumprindo 2/5 das penas, já entra no processo de progressão. Exatamente. Ele já pode progredir do fechado para o semiaberto. Semiaberto. Né? E depois para o aberto, depois de cumprir 2/5 do que resta. Sim. Além disso, o fato do crime ser hediondo também obriga necessariamente que o cidadão inicie o cumprimento da pena, independentemente de qual seja o montante, em regime fechado. Então, o juiz fica um pouco engessado nessa questão. Ele tem que aplicar o regime fechado se o crime é rotulado como hediondo. Ele inicia no fechado. Sim. Fora isso, também há a questão da liberdade provisória, que embora o Supremo tenha derrubado essa questão, o rótulo de hediondo para a maioria dos juízes significa dizer o seguinte: o cidadão responde ao processo preso. Mas isso hoje não é mais uma questão legal, mas uma questão efetivamente de política criminal.
que os juízes, quando os crimes são rotulados como hediondos, os chamados crimes hediondos, os juízes a tendência é manter o cidadão preso durante o processo, Sim. o que não é o normal. Porque o normal é que o cidadão responda solto ao processo. Em liberdade. Em liberdade. Né? Basicamente é isso. Né? Além de não ter direito a indulto, não tem isso já na fase de execução da pena. Não tem direito a indulto, não tem direito à graça, não tem direito à fiança. Né? Então existem algumas particularidades que realmente o rótulo de hediondo tornam aquele delito mais grave do que os demais. Mas volto a dizer, não é isso que vai resolver. Tá certo. Doutor Euro, vamos continuar a nossa conversa aqui um instantinho no nosso R7. Só um instantinho, por favor.